Ácidos nucleicos. A informação que uma célula necessita durante a sua vida e a de seus descendentes está codificada nas citas de ácidos nucleicos das moléculas transmissoras de informações nos seres vivos. Essa informação, traduzida em proteínas, permite que a célula execute as funções necessárias à sobrevivência do ser vivo. DNA e RNA. Existem dois tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico, ou DNA, dupla fita, e ácido ribonucleico, ou RNA, fita simples. Ambos são polímeros lineares de nucleotídeos conectados entre si, via ligação covalente, que no caso específico são denominadas ligações não fosfodiéster. Os nucleotídeos, unidades básicas dos ácidos nucleicos, são constituídos de uma pentose, açúcar com 5 carbonos, uma base nitrogenada, composto orgânico cíclico contendo átomos de nitrogênio, purina, 2 anéis heterocíclicos fundidos ou primidimal, um anel heterocíclico, um grupo fosfato. A pentose é o elo entre a base nitrogenada, purina ou primidima, e o grupo fosfato. De um lado, o nitrogênio 9 das purinas ou o nitrogênio 1 das primidimas liga-se ao C1 da pentose e, de outro lado, o grupo carboxila do átomo C5,1 da pentose participa da ligação éster com o grupo fosfato, ligação fosfodiéster. A diferença básica entre DNA e RNA no que diz respeito aos monômeros constituintes dessas moléculas está na presença ou ausência de um grupo hidróxilo no C2. No RNA, a pentose é uma ribose. No DNA, a pentose é uma segunda desoxirribose. Outras diferenças entre essas macromoléculas está nas bases nitrogenadas. As bases do DNA são adenina, guanina, citosina e timina. As bases do RNA são adenina, guanina, citosina e uracila. Adenina A e guanina G são purinas de 9 átomos que se formam pela fusão de 2 anéis heterocíclicos de 5 a 6 átomos, C e N. Timina T, citosina C e uracila U são primídinas constituídas de um anel heterocíclico de 6 átomos, C e N. Timina e uracila diferem apenas pelo grupo metila, CH3, no átomo C5 do anel pirimídico da timina. As diferenças entre RNA e DNA não se restringem aos tipos de monômeros. Estrutura. O DNA é uma longa hélice dupla de nucleótidos com uma estrutura secundária regular e simples, enquanto os RNA são geralmente moléculas de uma única fita de nucleótidos bem menores do que o DNA, apresentando, todavia, uma enorme diversidade de estruturas, pois podem se dobrar sobre si mesmas, estabelecendo parâmetros intramoleculares das bases grandes e estruturas complexas com segmento de hélice dupla. As duplas hélices dos ácidos nucleicos são mantidas por pontes de hidrogênio que se estabelecem entre purinas e piridinas complementares. No DNA, a adenina sempre paria com timina, AT, e guanina com citosina, GC. Na formação das diversas estruturas secundárias do RNA, a adenina sempre paria com uracila, AU, e guanina com citosina, GC. A molécula de DNA é mais estável e regular que as moléculas de RNA. A estabilidade e regularidade estrutural da molécula de DNA são consequência principalmente do fato dos anéis de desoxirribose não possuírem grupos hidróxido no CZ. No RNA, os grupos hidróxilo muito reativos, estando presentes tanto no C2 como no C3, podem participar de uma série de ligações pouco usuais, permitindo uma variedade enorme de conformações para a molécula. Funções. A função primordial da molécula de DNA tem sido o armazenamento e transmissão da informação genética durante os milhões de anos de evolução. Daí, a necessidade de estabilidade e regularidade. O RNA, mais reativo e flexível, pode exercer várias funções basicamente porque, sendo fita simples, sofre emparelhamento intramoleculares de bases, gerando estrutura bastante complexa, permitindo a execução de muitas tarefas dentro da célula. Aos RNA mensageiro, mRNA, RNA transportador, tRNA e RNA ribossâmico, rRNA, cabe interpretar o código contido na linguagem dos
nucleotídeos e descodificá-lo, traduzi-lo para a linguagem de aminoácidos, contindo-se em intermediários no fluxo de informações dentro da célula. Do DNA às proteínas. Há alguns tipos de RNA pequenos que não codificam proteínas, cabe controlar a expressão genética envolvendo-se no processamento do pré-mRNA, na edição do RNA, na transcrição, reserva ou na manutenção do telômeros, por exemplo. Os RNAs que apresentam atividade catalítica são denominados ribozimas. As multiplicidades de funções do RNA têm contribuição para colocá-lo como uma molécula presente nas origens da vida em nosso planeta. Nesta hipótese, a vida baseada no RNA, o mundo do RNA, teria antecedido a vida como conhecemos hoje, baseada no DNA e nas proteínas. Nos primórdios da vida pré-celular, o RNA seria a molécula apropriada para, ao mesmo tempo, armazenar informações e catalisar reações químicas. A partir de então, poderia ter evoluído o mundo do DNA e das proteínas, mais especializado que o primordial. O DNA, diante de sua grande estabilidade química, tornou-se um ótimo armazenador de dados, enquanto as proteínas constituídas de uma grande variedade de aminoácidos demonstraram-se catalisadores muito mais versáteis. Dentro desta hipótese, o RNA das células atuais seria um remanescente do mundo do RNA, particularmente o rRNA, que ribossomo catalisa a produção de proteínas. Nucleotídeos e nucleocídeos. Denomina-se nucleocídeo uma pentose e uma base nitrogenada unidas por ligação covalente. Quando um grupo fosfato liga-se à posição 5 do nucleocídio, temos um nucleotídeo, base pentose fosfato. Os nucleotídeos são os blocos monômeros dos ácidos nucleicos. A ligação covalente de um monômero a outro constitui a espinha dorsal açúcar-fosfato da cadeia, da qual se projetam as bases nitrogenadas. Dependendo do número de fosfatos adicionados ao nucleocídeo, ele é denominado nucleocídeo no fosfato, disfosto ou trifosfato. As ligações entre o primeiro e o segundo e entre o segundo e o terceiro grupo fosfato são ligações covalentes fortes, que liberam muita energia quando hidrolisadas, energia essa necessária às reações químicas que ocorrem nas células. Funções: monômeros dos ácidos nucleicos, armazenadores de energia como o ATP, adenosina trifosfato, envolvidos na comunicação celular como o PEX, o CAMP, monoosfato cíclico de adenosina, ativadores enzimáticos. Formas e tamanhos do DNA. A estrutura do DNA, denominada forma B do DNA ou configuração B, é uma estrutura em hélice que se enrola para a direita, sentido horário, apresentando sulcos maiores e menores, como pode ser visto na figura. As bases estão dispostas perpendiculares ao eixo principal, e cada giro completo da hélice corresponde a cerca de 10 bases numa extensão de 34A, 3,4 mn. Nem sempre a molécula de DNA encontra-se na forma B. Outras conformações são possíveis, uma vez que a molécula não é uma estrutura estática, mas dinâmica, em constante movimento. Em certas regiões e em determinados momentos, as fitas da dupla hélice podem se separar transitoriamente e depois voltar à conformação original ou adquirir localmente uma nova conformação. Mais de 20 variantes de hélices destras já foram observadas. Além disso, em algumas regiões da molécula podem ser encontradas estruturas onde a hélice gira para a esquerda, sentido anti-horário. Esta forma, denominada forma 3 do DNA, ocorre quando segmentos pequenos da molécula apresentam sequências repetidas, CG. A estabilidade dessa estrutura em condições fisiológicas parece depender de grupos metila ligados às citosinas presentes nas repetições, CPG, e afetaria o padrão da expressão genética de células eucarióticas. As moléculas de DNA são enormes.
A massa molecular, MW, aproximada de um par de desoxirribonucleotídeos é 660 G/mol, a espessura de 3,4 A. DNA, uma escada retorcida. A partir do experimento feito por vários pesquisadores e utilizando os resultados de complexa técnica de difração com raio-x, Watson e Crick concluíram que no DNA as cadeias complementares são helicodais, sugerindo a ideia de escada retorcida. Nessa escada, os corrimães são formados por fosfato e desoxirribose, enquanto os degraus são constituídos por bases nitrogranadas. Composição química de ácidos nucleicos conta com a presença de ácidos, açúcares e bases. A melhor definição, portanto, seria a de que são macromoléculas de elevada massa molecular, presentes em todas as células vivas e que constituem a base química da hereditariedade. Existem dois tipos de ácidos nucleicos: o RNA, ácido ribonucleico, E o DNA, ácido desoxirribonucleico. ambos formados por unidades menores. Os nucleotídeos, por sua vez, possuem três constituintes fundamentais. São eles: ácido fosfórico, pentoses e bases nitrogenadas. Ácido fosfórico, derivado do elemento fósforo, que confere aos ácidos nucleicos e suas características ácidas. Pentoses, açúcares formados por 5 carbonos, desoxirribose e ribose. Bases nitrogenadas, bases de anel duplo, perínicas, adenina e guanina, e bases de anel simples, pirimidínicas, tímina, citosina e uracila. Os ácidos nucleicos DNA e RNA. O DNA se diferencia do RNA por possuir o açúcar desoxirribose e os nucleotídeos. Adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, o açúcar é a ribose e os nucleotídeos são adenina, citosina, guanina e uracila. A uracila entra no lugar do timina. O armazenamento e transmissão da informação genética é responsabilidade dos ácidos nucleicos. Portanto, são as biomoléculas mais importantes do controle celular, pois contêm a informação genética.